dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, começando efetivamente os nossos trabalhos, já que na semana passada a gente apresentou a disciplina e já falou um monte de coisas que tem a ver com metodologia, né, e com o nosso programa, mas pouco mais formalmente hoje mesmo, e para já começar o semestre, vocês devem imaginar, a disciplina é uma disciplina que vai ter vários pequenos trabalhos e hoje a gente já vai ter o nosso primeiro trabalho. Verdade, já o primeiro trabalho, mas é um trabalho legal, é um trabalho onde vocês vão poder escolher a leitura que vocês vão fazer, já tentando procurar um tema para pesquisa, né? E já tentando, quem sabe, já ajudar a colher dados sobre sistemas que vocês podem querer fazer, como a gente falou na semana passada, tanto por ambições financeiras, se você quer abrir uma startup, se você quer fazer esse sistema, né, implementar esse sistema com ambições acadêmicas, se você quer usar esse sistema para o seu TCC ou para um mestrado, alguma coisa assim, ou também por objetivos pessoais, que podem ser desde mais recreativos, do tipo, eu sou usuário de tal sistema ou de tal aplicativo, mas eu gostaria que ele fizesse tal coisa, mais tal coisa, ou de uma outra forma também. Além disso, um outro objetivo pessoal pode ser ajudar um certo grupo de pessoas, uma certa comunidade. Então você, por exemplo, pode querer ajudar quem tem problemas motores, ou problemas visuais, ou problemas auditivos, e assim por diante. E daí, esse vai ser, então, o nosso ponto inicial acadêmico para a gente criar uma metodologia, para a gente estudar e propor um sistema interessante nos moldes acadêmico, mas como a gente falou, comerciais também, né? Como boa parte das empresas querem. Então, vou colocar a nossa primeira parte de slides, e esses slides vão estar lá no Canvas, no módulo que tem a ver com a sua disciplina. Eu vou provavelmente abrir um módulo só, já abri na verdade, e vou colocar esse material lá. Como o nosso foco de aulas é no Teams, né, por vídeos, lá eu vou colocar só material de apoio e eu vou colocar 2 arquivos. Um deles é essa apresentação, que não foi feita por mim, é uma apresentação que veio da antiga professora dessa disciplina. E no começo, o título desses slides fala sobre preparação do trabalho de pesquisa, que é o nosso primeiro passo. Na verdade, para essa semana, ainda nem é escolher um tema. É para a gente fazer uma sondagem inicial ainda, e na semana que vem a gente compartilhar essa sondagem. Então é uma coisa sem nota, portanto ainda, mas é importante a gente fazer para a gente, nós, né, cada um de vocês, identificarem também o que pode ser um trabalho de pesquisa, um trabalho relevante do ponto de vista acadêmico, tal de verdade, ou não. Como a gente falou, da forma mais leiga, a gente acaba confundindo ter problema e objetivo da pesquisa como tema da área. Então eu tenho um tema, uma grande área em sistemas inteligentes, e daí eu acho que aquele tema lá é o meu trabalho de pesquisa. Não. Então mesmo que eu foque um pouco mais, escolha um subtema, aquilo lá ainda vai ser uma sub-área e não um problema de pesquisa. Então hoje a gente vai dar a nossa primeira passada com as definições e a gente vai fazer um exercício. E sobre o exercício, que é o segundo arquivo que vai estar no Canvas, a gente conversa logo depois. Então, a primeira coisa para proposição, para preparação de um trabalho de pesquisa, é definir o objetivo dessa pesquisa. Se a gente quer fazer qualquer tipo de trabalho e não tem um objetivo, talvez a gente fique trabalhando e não chegue a lugar nenhum. Então a gente precisa traçar metas, ter clareza de onde a gente quer chegar, de qual ou quais são os nossos objetivos ou os objetivos do trabalho, como a gente está falando aqui. Isso vale também para a nossa vida, claro, né? Então a gente também tem que cada vez mais colocar objetivos na nossa vida. Não só
enfim, no TCC, mas, por exemplo, não só nessa área, mas também na área profissional. Então que tipo de estágio eu vou querer, que tipo de trabalho eu vou querer, como é que vai ser o início da minha vida profissional, como é que eu projeto, como é que eu planejo daqui a 5 anos, depois de 5 anos de formado, eu vou estar querendo estar numa empresa, ou eu vou querer fazer clientes nesses primeiros 5 anos, vou querer aprender, vou querer juntar dinheiro, vou querer fazer amizades com outras pessoas de outras áreas que eu vou precisar para desenvolver os meus projetos. O que você vai querer fazer? Se você vai abrir uma startup, onde eu vou levar minha proposta? Qual vai ser o meu plano B, por exemplo, enquanto o projeto não for aprovado, como é que eu vou ganhar dinheiro? E assim por diante. Então, para tudo na vida, né, tanto do ponto de vista pessoal, quanto profissional e acadêmico, é muito importante a gente colocar objetivos. E como vocês já passaram da metade do curso, eu acho que cada vez mais é legal a gente começar a pensar nisso e planejar de forma não ingênua, como talvez a gente fizesse antes de entrar na faculdade, ou no primeiro semestre, com várias fantasias, né, com alguma ingenuidade que é comum, e cada vez mais eu acho que a gente vai amadurecendo, conhecendo a área, colocando o pé no chão das coisas, né, e vendo que a realidade, embora não fantasiosa, como a gente tinha lá, né, eu vou ficar bilionário, eu vou fazer e virar dono do mundo, sei lá o quê, mas ainda assim ela pode ser muito legal e você pode ser muito feliz nos vários aspectos. E para isso é necessário ter objetivos, se planejar, assim como a gente vai fazer agora. E para a gente estabelecer o objetivo da nossa pesquisa, vou colocar aqui o primeiro slide que fala o seguinte: para que eu tenha um bom trabalho de pesquisa, é fundamental que eu consiga traçar, que eu consiga delinear um bom objetivo para ele. Se eu não conseguir saber nem onde eu quero chegar, muito provavelmente eu não vou conseguir fazer um bom trabalho. Então esse é um tema que eu preciso ter simples, ele vai virar uma frase ou um grupinho de frases quando desmembrar meus objetivos em objetivo geral e objetivos específicos, mas ele vai ser muito curtinho, mas ainda assim fundamental. Uma outra coisa que eu vou ter no meu trabalho de pesquisa, um outro tema grande e importante é a justificativa, que diz por que vale a pena eu buscar esse meu objetivo. A justificativa, às vezes, a gente chama de motivação também. Ainda respondendo aquelas perguntas básicas do o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, tem o como eu vou fazer, que é esse terceiro item aqui, método ou metodologia, onde a gente vai explicitar como eu vou alcançar esse objetivo. Então não adianta eu saber onde eu quero chegar se eu não consigo traçar como eu vou chegar lá. Quais são as minhas metas, as minhas submetas, as técnicas que eu vou usar, as sub-áreas que eu vou usar, o que eu vou ter que estudar, como eu vou ter que desenvolver, onde eu vou ter que desenvolver, quanto tempo vai levar, quanto vai custar e assim por diante. E, por fim, resultados. O que muda após o objetivo ser atingido? Então, dependendo dos meus objetivos, eu posso querer melhorar aquele tipo de solução no mundo inteiro, na minha comunidade, enfim, eu posso ter escopos diferentes, né? No caso do TCC, por exemplo, talvez eu não queira fazer um resultado para o mundo todo, porque eu não vou querer, enfim, fazer uma coisa inédita, não necessariamente, e pelo menos não vou querer provar, nem vou ter tempo de provar isso, tá bom? E falando do primeiro tópico em particular, que é o objetivo mesmo, alguns itens aqui. O primeiro é que ele não pode ser confundido com o tema do trabalho. Então, tema do trabalho, área do trabalho, ou áreas, sub-áreas do trabalho são uma coisa, objetivo é outra coisa. Objetivo é onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. O objetivo, item de baixo, mostra o que se quer provar.
Ou que resultados você quer obter. Normalmente comporta uma hipótese, demonstrar que a hipótese X é verdadeira. Então eu vou, através do meu método, da minha metodologia, propor como é que eu vou resolver algum problema e depois, por exemplo, vou comparar a solução, o desempenho, a qualidade, usabilidade e assim por diante, custo, com outro grupo de soluções. E uma outra observação é que nem toda meta é um bom objetivo. O objetivo, por exemplo, o objetivo do trabalho é aumentar meus conhecimentos na área. Pois isso pode ser uma boa meta para você. Você pode querer, mas isso é uma meta pessoal, ok? No caso do objetivo do trabalho, não é uma coisa simplesmente pessoal. É uma coisa que vai influenciar alguma comunidade. Pelo menos, por exemplo, um grupo de uma casa de apoio de deficientes visuais, por exemplo, ou um subgrupo de usuários que usa o sistema X, e assim por diante. Ou a empresa onde você estagia, ou assim por diante. Tá? Então, a gente não está falando de metas pessoais, mas sim de objetivos com escopo um pouquinho maior. No slide seguinte, fala mais coisas sobre o objetivo de pesquisa. E diz o seguinte: o objetivo deve dizer o que está sendo proposto é melhor do que alguma outra coisa, ou resolve algum problema que antes não podia ser resolvido. E é essa a ideia. A gente acabou de falar que eu quero, por exemplo, dizer que é melhor no desempenho, ou no custo, ou na usabilidade, por exemplo. Então, nos meus objetivos, isso tem que estar claro. Qual ou quais as facetas, né, as características que eu quero melhorar. E o segundo subitem é que ele resolve algum problema que antes não podia ser resolvido. Foi o que a gente falou também. Ele não era resolvido, no caso do TCC, por exemplo, né, naquela comunidade. Não precisa ser um problema não resolvido em nível mundial. Agora, tem um dos autores fala também sobre o objetivo de pesquisa, que são caras que trabalham não nas sub-áreas, como a gente, que trabalha na área de tecnologia, mas que trabalha nessa área de metodologia de pesquisa. Então, ele diz o seguinte: é necessário ter um enunciado preciso da questão ou problema de que trata o trabalho. Então a gente precisa enunciar, ou seja, precisa descrever, né, exatamente com precisão qual é a questão, qual é o problema que a gente quer resolver. A segunda é que a explicação por referência direta à bibliografia, de que tal questão de pesquisa ainda não foi tratada. Então, a ideia, possivelmente esses slides podiam ter como foco a pós-graduação estrito sensu. Então a gente vai levar isso não como o escopo mundial, como a gente falou, mas como o escopo um pouquinho local, tá bom? E a ideia continua sendo a mesma. Ou seja, provar que tal questão de pesquisa ainda não foi tratada. Ou seja, a ideia é que a gente não vai reinventar a roda, a gente vai fazer uma pesquisa bibliográfica, acho que a gente falou na semana passada, e vai tentar ou integrar ou estender o que já foi feito. Tá? A gente não vai simplesmente copiar, reinventar a roda, porque isso não faria muito sentido. Ter uma discussão sobre por que é importante tratar essa questão de pesquisa. E isso a gente vai tratar em mais detalhes na justificativa, tá? Que é o segundo item lá do primeiro slide. E um tópico aqui, uma nota de rodapé, dizendo para embasar é necessário boa revisão bibliográfica. O que o autor quer dizer com isso? Não adianta você ler 2 textos e dizer não existe no mundo, ninguém no mundo já fez isso. Então, para você ter essa certeza, você teria que fazer uma pesquisa bibliográfica muito abrangente, que é como se faz, por exemplo, no mestrado, para
identificar a fronteira do conhecimento, né? E no doutorado também, para você provar que você conseguiu estender a fronteira do conhecimento, ou seja, gerar conhecimento inédito. No caso de trabalhos com um escopo um pouquinho menor e com tempo um pouquinho menor para serem realizados, a ideia é fazer, exercitar esse método. Então, embora a gente não precise necessariamente, ou quase nunca vai conseguir, fazer uma pesquisa que abranja tudo que já foi publicado naquele subtema, a gente vai procurar vários autores importantes em locais significativos. O que quer dizer locais significativos? Editoras, instituições sérias e assim por diante. E a gente vai falar bastante sobre isso. Um outro slide falando ainda sobre objetivos de pesquisa, ele diz o seguinte. Deixa eu diminuir aqui. Examinar e comparar o que foi encontrado com o que se pretende fazer. Então eu vou comparar, acho que a gente já falou sobre isso. Olha, o meu trabalho ele vai estender o trabalho do outro, ou seja, ele vai fazer coisas a mais que o trabalho do outro em tal ponto e tal ponto. Em tal característica ou tal funcionalidade naquela e naquela. Ou ele vai integrar, por exemplo, o trabalho X tinha algumas coisas, alguns prós, alguns contras, o trabalho Y idem. Eu vou querer minimizar as coisas ruins do trabalho X, as coisas ruins do trabalho Y, e eu acredito que essa composição, essa hibridização entre o trabalho X e o trabalho Y vai conseguir resolver os problemas de ambos. Então eu vou conseguir juntar as características boas de ambos e evitar as características ruins de ambos também. Dizer que simplesmente dizer que não encontrou nada semelhante gera dúvidas em quem lê, ou seja, o fato de você não ter encontrado não prova que aquilo não existe, ok? Nesse sentido, então cuidado, em outras palavras, eu tenho que ter cuidado com o meu texto, com como eu vou escrever o meu documento, porque cada afirmação que eu fizer, depois eu vou ser cobrado por ela, exceto quando eu colocar referência. Daí eu estou dizendo, olha, esse não foi um resultado obtido por mim, foi um resultado obtido por outra pessoa, ok? E eu posso comentar, eu posso criticar, eu posso achar lacunas no raciocínio ou nos resultados de outras pessoas, e daí eu posso atacar essas lacunas, por exemplo. Continuando. Importante que as referências bibliográficas representem o estado da arte. Então é legal que eu pegue referências bibliográficas de locais sérios e de preferência recentes. O próximo slide, o último sobre objetivo, fala caminho para escolher um objetivo de pesquisa. Então esse é o nosso primeiro tópico, né? A gente vai escolher um objetivo de pesquisa, já vai pensar em por que eu vou escolher aquele objetivo de pesquisa e qual problema eu vou estar resolvendo, mas a gente já fala sobre o problema. Então, para escolher um caminho, sobre o caminho para escolher um objetivo de pesquisa, o slide diz o seguinte: para propor um objetivo de pesquisa, deve-se conhecer a área, revisão bibliográfica, escolher um tema, escolher uma área de conhecimento, realizar revisão bibliográfica, ou seja, perceber o que já está sendo feito e o que precisa ainda ser feito, acho que um pouco do que a gente acabou de falar, e definir o objetivo de pesquisa. Ou seja, a partir de tudo isso, o que exatamente eu quero fazer? Quais das lacunas ou quais integrações que eu, no meu trabalho, à luz de tudo que já foi feito e dessa minha pesquisa, eu vou propor fazer. Tá? Bom, sobre o tema da pesquisa é um pouco a área, mas a área, no meu entendimento, a gente vai fazer num segundo momento. Mas seguir essa linha aqui. O tema de pesquisa depende do interesse do aluno e do orientador, e o tema pode ser especializado.
E existem tabelas no CNPq, na FAPESP, por exemplo, que falam dentro da computação, ou dentro da ciência da computação, os tópicos, subtópicos, subtópicos e assim por diante. A gente ainda vai mostrar essa tabela. Vocês podem procurar também, vocês vão achar bem facilmente. E aqui tem um exemplo. Por exemplo, na ciência da computação, tópico 1.1 é inteligência artificial, 1.1.1 métodos de busca, 1.1.1.1 busca heurística, 1.1.1.1.1 algoritmo A estrela, o A star, depois vai ter o 1.1.1.1.1.2 e assim por diante, né? Montado uma árvore na ciência da computação, que é uma subárvore da árvore toda de modelagem de conhecimento e de divisão das sub-áreas do conhecimento. Sobre o tema da pesquisa ainda, os temas de pesquisa podem ser agrupados e combinados com uma área de aplicação. O tema deve ser específico e não muito extenso. No meu entendimento, vocês podem fazer isso também. Na verdade, eu acho que esse seria o caminho mais rápido que vocês procurariam. Eu vou preferir fazer um exercício com vocês um pouquinho diferente, que é identificar primeiro o problema e o objetivo, e a partir do problema e dos objetivos que cada um encontrar, a gente definir quais são as áreas mais adequadas para resolver aquele problema, tá bom? Então não vai ser uma coisa já assim onde você já escolheria a área. Não, a gente a partir do problema a gente vai escolher qual área ou quais áreas vão ser mais adequadas, tá bom? Claro que indiretamente o seu interesse por aprender em uma ou mais áreas de pesquisa vai acabar influenciando na escolha do tema, do problema e dos objetivos que você quer resolver. Mas eu vou inverter esse processo de escolha para a gente escolher o tema melhor para resolver o problema e não achar o tema para depois enunciar o problema, tá bom? Então, vamos deixar essa coisa da escolha do tema entre parênteses agora. A gente falou que nessa semana a gente está preocupado com duas coisas principais, que são os objetivos do trabalho e a identificação do problema, ou identificação do problema de pesquisa. Então agora a gente vai falar dos próximos slides que tratam do problema de pesquisa. Então vamos ver o que a gente tem sobre esse assunto. Primeiro, um trabalho acadêmico deve apresentar uma solução para um problema, tá? Que tem a ver com os objetivos. Nos objetivos eu vou identificar qual problema ou qual subproblema eu vou resolver. Depois, na metodologia, eu vou identificar, a gente ainda não viu, eu vou identificar como eu vou resolver aquele problema, tá? Então, por enquanto, eu quero definir qual problema eu quero resolver. Segundo, é necessário identificar um problema inicialmente. Claro, por exemplo, se eu definisse o tema, eu quero estudar inteligência artificial, mesmo que eu identificasse um subitem, por exemplo, eu quero trabalhar com algoritmos com heurísticas A star. E daí? O que você vai fazer? Que sistema que você vai desenvolver? Que problema que você vai resolver? Para que vai servir isso? Isso aí, de novo, não é uma meta pessoal. Eu quero aprender A star, né? Tá? Então, importante definir, identificar um problema. Por exemplo, se eu estiver ajudando uma comunidade de deficientes visuais, o meu problema poderia ser: quando um membro dessa comunidade vai no supermercado, ele não consegue identificar qual produto está na frente dele na prateleira. Ou não consegue identificar o preço, a composição, a data de validade. Esse é um problema. Então é importante que a gente defina exatamente qual problema alguém possui, e daí, resolvendo esse problema, eu vou dizer que vai ser o meu objetivo vai ser resolver esse problema. Portanto, problema e objetivo estão intimamente ligados, né? O que eu vou ganhar com isso? Então eu vou ver outros sistemas que tentam resolver problemas similares. Alguns talvez possam não resolver todos os problemas. Por exemplo, tentar, fazendo o usuário girar o produto, identificar o código de barras, procurar em algum repositório
qual é a marca, qual é o fabricante, qual é a composição e assim por diante, tá bom? Então eu vou identificar qual é o problema, o que faz falta para o meu grupo de usuários, não só para mim, pode até ser para mim, mas eu como representante de vários, muitas pessoas jogam ou são usuários do Google Maps, por exemplo, e eu gostaria que ele me desse, sei lá, 3 caminhos alternativos e daí eu pudesse escolher, ou caminhos alternativos fazendo com restrições X, Y, Z, e eu gostaria de fazer isso, né? Esse pode ser um problema, por quê? Porque às vezes ele pode me dar um caminho, por exemplo, agora em julho, né? Eu passei por uma região que tinha várias estradas de terra, e daí o GPS que eu estava usando, ele me mandava um monte para estradas de terra, e ele não tinha uma configuração de evitar estradas de terra, por exemplo. Então ele tentava pelo caminho mais curto ou o caminho mais rápido. E às vezes o caminho mais curto e o caminho mais rápido podia ser passando por uma estrada de terra, e às vezes ela podia ser, sei lá, muito esburacada e talvez eu não quisesse passar por ela. E eu não tinha outra opção usando aquele navegador. Então esse pode ser um problema, e esse pode ser um problema de uma comunidade, de um grupo de usuários que usa aquele tipo de navegador e que gostaria de ter funcionalidades X, Y, Z, porque sem aquelas funcionalidades gera um problema. Por exemplo, me forçar a passar por estradas que eu não gostaria de passar. Então, sempre a identificação de um problema ligada ou intimamente ligada com a definição dos objetivos, que basicamente são resolver aqueles problemas que você enunciou. Mãos à obra agora. O que a gente vai fazer essa semana? A gente vai exercitar esses conceitos simples, mas a gente vai ver esses conceitos aplicados no trabalho de outras pessoas para a gente já ver, né, já começar a identificar qual vai ser o nosso trabalho. Em que vai consistir a atividade? A nossa primeira atividade, ainda sem nota, tá bom? É uma primeira atividade, essa atividade é uma atividade exploratória e eu quero que vocês façam, e na semana que vem a gente debate sobre isso, pega ideias de todo mundo e daí, a partir daí, a gente vai amadurecer nessa semana, talvez nos debates da semana que vem, e daí a gente vai estar mais pronto para escolher qual vai ser o nosso tema de trabalho e os nossos objetivos do trabalho, dessa proposta de trabalho, dessa proposta ou desse projeto de pesquisa. Bom, o que vocês vão fazer? Cada um de vocês vai fazer. Todo mundo vai ter que escolher um artigo acadêmico e ler. Um artigo, tá? Bem, ok. Bom, mas não vai ser um artigo que você vai procurar no Google e vai ver que, sei lá, o seu vizinho da esquina escreveu um texto lá e colocou na página web dele. A gente vai escolher fontes bibliográficas para fazer isso. E eu vou deixar mais fechadinho nesse começo. A gente vai escolher fontes bibliográficas assim clássicas. Então vocês vão escolher ou da I3E, IEEE, ou da i3eiee.org. Vocês vão escolher da ACM, né, acm.org, ou da Sociedade Brasileira de Computação, sbc.org.br. Elas têm repositórios, né, você vai lá em biblioteca digital, vai seguindo lá, entra no site lá, vai descobrir quais são os repositórios de dados deles. Tem uma coisa para vocês fazerem diferente dos semestres anteriores. Na PUC, se você logar com o IP da PUC, então mesmo no Wi-Fi lá, se você está lá naquela região, e se você acessa, se o seu navegador está usando o IP da PUC, algumas dessas entidades, em particular a I3E, ela dá acesso gratuito a um subconjunto da biblioteca digital. Eu não sei como está funcionando nessa época de pandemia, então eu vou pedir para vocês, para um de vocês pelo menos, quem pudesse habilitar aqui no chat, a mandar uma mensagem ou ligar para a biblioteca e falar com algum bibliotecário, alguma bibliotecária, para saber se existe alguma forma de vocês acessarem o conteúdo da I3E, de onde a PUC é assinante, né, tem membership, e
de fora da PUC, tá bom? Para vocês não terem que se deslocar até lá. Na pior hipótese, tem o seguinte, antes, até 2014, eu ainda orientava mestrados e tal, e daí todos os textos interessantes que eu lia, eu classificava e colocava numa lista enorme. E daí passava para os alunos, e daí eu tenho cópia desses artigos. Tem alguns artigos que continuam sendo muito interessantes, mas a data deles é até essa época. Depois eu parei de orientar mestrados e na graduação eu deixava cada um se virar, mesmo porque a pesquisa bibliográfica é um pouco mais restrita, então eu deixava cada um se virar. E daí, por exemplo, na PUC todo mundo tem acesso, gratuito e tal, e não precisava fazer pela minha conta. Então, legal, pelo meu membership. Aliás, quem tiver afim, quem puder, pensa em se filiar em I3E, tá bom? Então vê lá i3e.org, vai lá em membership, vai para membership de estudantes. Então, na parte de estudantes, vocês vão ter um desconto bastante bom, e isso já vai incluir a assinatura da Spectrum, que não é muito boa, para falar a verdade, mas o legal é que vocês, daí, coisa importante, se inscrevam também na Computer Society, na Sociedade de Computação. Tá? Então vocês teriam que se inscrever na I3E e na Sociedade de Computação. Os dois você procure tarifa de estudante, tá bom? E daí vocês vão ter, eu não sei quanto custa, depois vocês me falam. Na verdade eu tentei entrar, mas eu precisaria colocar um e-mail meu, colocar uns dados, e eu não sou estudante, eu não queria preencher com os meus dados, enfim, né? Então se alguém puder preencher, eu sei que tem, né? Eu sempre, antes tinha bastante gente que fazia, eu acompanhava bastante, mas quer dizer, não é a tarifa que eu pago. Enfim, então eu vou pedir para vocês fazerem isso. Quanto custa para se inscrever? Isso não é isso é uma ideia só, nenhuma sugestão, assim, para quem quiser e aproveitar as tarifas de estudante. Membership da I3E e membership da Sociedade de Computação. Se você for membro da Sociedade de Computação, você vai ter acesso, no mínimo, à I3E Computer, que é uma revista das mais legais, muito bacana. Ela traz um tema especial, assim, só temas bacanas a cada mês, e daí tem uma série de reportagens especiais sobre aquele tema. Então, tudo que mais legal que está acontecendo na indústria, na parte de usuários e na pesquisa, vem aí. Então, normalmente, por exemplo, a revista é mensal, nos 12 meses, pelo menos umas 6 ou 8 você vai se interessar bastante. Tá? E além das reportagens com o tema da capa, que são normalmente 4, 5 artigos legais, tem os outros artigos, as outras matérias, artigos, de outros subtemas legais na computação. Então é muito legal. E depois, quando você estabelecer uma área, ou algumas áreas de interesse, você pode assinar, tem um monte de periódicos. Periódicos são as revistas que são publicadas periodicamente, mensalmente, a cada 2 meses, a cada 4 meses, etc. Tá? Periódicos, portanto, tem um monte de periódicos. Tá? Uma outra hora a gente vai falar em muito detalhe como é que a gente vai fazer essa pesquisa bibliográfica quando a gente chegar no tema pesquisa bibliográfica. Mas então, por enquanto, escolher um artigo de uma dessas 3 editoras, né, da editora da I3E, da ACM ou da SBC, que pode ser uma revista flagship, tipo a I3E Computer, a Communications da ACM, ou de outros periódicos, tipo, tem um periódico para cada área. Inteligência artificial, lógico que na ACM e na I3E os títulos são em inglês. E daí, internet e assim por diante, tem um monte. Se você navegar lá, você vai ficar louco com tanto de publicações que tem. Tem a série Transactions, então para cada área, além do nome da área, por exemplo, a revista que chama Inteligência Artificial, tem uma outra que chama Transactions On. Então, Transactions On Inteligência Artificial. E daí, as séries Transactions são acadêmicas, normalmente
pesquisadores sêniores ou pelo menos para os doutorandos. Então, esses artigos são um pouquinho pesados. Então, mas tem os artigos com os nomes das áreas, tipo inteligência artificial, sem o transactions, e tem as flagships, que são bem legais. Outro tipo de publicação são dos eventos, simpósios, congressos, seminários. Vocês podem pegar qualquer um desses. Caso você não consiga, com a bibliotecária, como eu falei, você manda para mim algum daquela lista lá, que vai estar no Canvas, aba módulos, e daí eu mando para vocês. Vocês não precisam comprar, tá? Porque se você não fizer por alguma conta da I3E, a grande parte dos artigos são pagos. Você só paga se você quiser. Inclusive no ano passado, a primeira vez que eu dei essa disciplina, eu não passei artigos para as pessoas, né? Porque a gente não estava em pandemia, eles faziam via PUC. A maior parte, ou muitos deles, usaram artigos razoavelmente antigos. E os artigos científicos, às vezes, eles demoram, aquele conhecimento demora para vir no mercado. Então, tem gente que levou, vocês podem até falar com eles, é verdade o que eu estou dizendo, eles pegaram artigos de bastante tempo atrás e acharam super interessantes e realmente eram bem interessantes. Ok? Então, essa atividade para essa semana. Leitura de um artigo importante e você vai identificar no início do artigo quais foram os objetivos, onde estão enunciados os objetivos e qual o problema que aquele artigo resolve. Mas não é para ler só isso não, é para ler o artigo todo até as conclusões, onde ele vai identificar uma questão bem importante chamada de problemas futuros ou pesquisas futuras. Faça suas perguntas agora, use o chat ou o microfone e a gente continua essa conversa para tirar eventuais dúvidas no chat. Então vamos lá.